Olá! Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Espíritas, o canal que divulga as mensagens do Consolador prometido por Jesus. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, nos ajude a divulgar essas mensagens maravilhosas do Espiritismo, compartilhe os nossos vídeos, vamos cumprir com a missão de levar luz a toda a humanidade. Hoje nós vamos apresentar o segundo vídeo, daquela série que nós fizemos sobre os 15 princípios básicos do Espiritismo, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da fé que nos move, da fé que nos sustenta. Hoje nós vamos iniciar então no 8º princípio básico, que é o da reencarnação. A reencarnação, só para lembrar, gente, que nós já falamos anteriormente, ela consiste em admitir as vidas sucessivas do espírito, para que ele expie as suas existências anteriores, os erros cometidos, e para que ele possa continuar evoluindo, aprendendo, progredindo, O 9º princípio básico do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. E na questão 55 de O Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte informação: são habitados todos os globos que se movem no espaço, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Vejam bem, a escala de evolução planetária, ela vai até o nível 5. O nosso planeta Terra está no 2º nível apenas, que é planeta de expiações e provas. Ou seja, nós estamos muito longe de sermos os seres evoluídos que supomos ser, tá? E outra coisa, Deus não criou nada de forma ociosa ou para que ficasse na ociosidade. Toda a obra de Deus é útil. Esse monte de planetas que compõem todo o universo, todos são habitados. Algumas pessoas afirmam, mas é impossível habitar, por exemplo, a Lua. Lá não existe oxigênio. Se fôssemos nos embasar por esse princípio, então os peixes também não poderiam viver na água, porque nós, homens, não podemos viver dentro da água sem um aparelho adequado. Se respirarmos lá embaixo, vamos morrer afogados. Toda a obra de Deus, ela tem um porquê e um para quê. E a cada lugar, Deus criou seres capazes de habitar, tá? O 10º princípio básico do Espiritismo, imortalidade da alma. Porque os espíritos não foram criados para serem destruídos. O corpo físico, esse tem um fim. O espírito não, tá? Então, tudo que nós podemos dizer por agora, a exemplo da resposta que foi dada na questão 83 de O Livro dos Espíritos, é que a existência dos espíritos não tem fim, ok? O 11º princípio básico da doutrina espírita, vida futura. E na questão 959 de O Livro dos Espíritos, nós aprendemos assim: o sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Ou seja, continuamos vivos após deixarmos o corpo físico, tá, gente? 12º princípio da doutrina espírita, plano espiritual. No instante da morte, a alma volta a ser espírito, ou seja, ela volta ao mundo dos espíritos, Se a alma volta ao mundo espiritual, então existe um plano espiritual, porque são tantos que desencarnam diariamente que deve haver este lugar para que eles estejam. Então, a existência do plano espiritual é o 12º princípio básico do Espiritismo. O 13º é a mediunidade.
tá? O que é a mediunidade? É a faculdade que o homem tem de se comunicar com o plano espiritual. O médium é o intermediário entre o plano material e o plano espiritual. Nós acreditamos e defendemos este princípio. Também o praticamos, tá? 14º, influência dos espíritos em nossas vidas. Kardec faz uma pergunta à falange do Espírito da Verdade, se os espíritos influem em nossa vida. E a resposta diz o seguinte: muito mais do que imaginais, a tal ponto que são eles que vos dirigem. Vejam bem, gente, nós criamos sintonia de acordo com o que nós somos com espíritos elevados ou inferiores, felizes ou sofredores. E aí, através dessa sintonia, é que eles vão atuando sobre nós. Por isso, nós temos que buscar a reforma íntima, sermos melhores, para que nos liguemos a espíritos bons, capazes apenas de nos ajudar e não de nos fazer enfrentar situações mais difíceis, né? O 15º princípio básico do Espiritismo é a ação dos espíritos na natureza. Porque Deus se utiliza, sim, da sua criação para auxiliar no controle. Então, os fenômenos que nós conhecemos são, sim, praticados por esses espíritos sob o comando divino, sob a tutela de Jesus também, né? Para que Deus possa atuar em todo lugar, em toda parte, a todo momento. Tá? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco, mas mais do que isso, eu espero que eu tenha deixado vocês muito curiosos para aprenderem mais sobre o Espiritismo. Então, leiam as obras básicas escritas, codificadas por Allan Kardec, se informe, aprenda, evolua. Que Jesus possa nos abençoar e nos envolver em vibrações de muita luz e de muita paz.